Fala pessoal, este é o resumo semanal da novela Um Refúgio para o Amor e vamos ver. Luciana descobre que realmente está grávida. Cláudio está disposto a defender a filha e neta com unhas e dentes. Maximino fica em saia justa com Vicky e Aldo e muito mais. Já deixem o joinha e se inscrevam no canal para não perderem nenhum capítulo. E sem mais delongas, bora para o vídeo. O capítulo começa com Luciana conversando com sua mãe e Dona Madalena, mas a jovem passa mal. Paz ajuda a filha e pede para que ela olhe em seus olhos, e a mulher afirma que Luciana está grávida. A jovem nega e diz que os olhos dela estão assim porque ela anda chorando muito e não tem dormido direito. Dona Paz já tem certeza. Madalena aconselha que Luciana faça um exame para confirmar. Dona Paz então diz que se ela estiver grávida, precisa contar para Rodrigo, mas Luciana diz que não e fala que será apenas ela e o bebê. Na casa de Dona Estela, os rapazes estão preparando o pedido de Jana e começam a tirar sarro de Lorenzo e sua apaixonite pela moça. Mas Dona Estela fica séria e lembra o rapaz do que sua irmã passou por causa daquela família. Rodrigo volta para casa no meio da madrugada e dá de cara com Roselena, que o aguardava igual uma assombração. A mulher diz que não acredita que ele foi procurar por Luciana, depois de tudo que ficou sabendo da moça. Rodrigo ainda tenta explicar que ela é a mulher de sua vida e que vai amá-la até seu último dia. Dona Paz não aceita e diz que se ela estiver grávida, ela não pode negar o direito de Rodrigo saber, mesmo que os dois não queiram continuar juntos. Luciana diz que elas apenas acham que está grávida, que não tem certeza, e depois quando fizer o exame, vai pensar no que dizer ou não para o rapaz. Roselena pergunta o que o filho queria indo atrás da moça. Rodrigo então diz que foi pedir perdão a Luciana, e também diz a sua mãe que ele deveria ter escutado sua mulher, ao invés de acreditar em tudo que disseram para ele. Julieta volta para ver se Clara estava mais calma. A mulher ainda estava irritada e quase desistindo. Ela ainda culpa Roselena por não conseguir controlar o filho. Valentina é a única com um pouco de noção e diz que Rodrigo já é adulto e que Roselena não tem como controlar mais o filho, e quase partem para cima da coitada. Julieta lembra e pergunta se na noite que Clara dormiu com Rodrigo, se eles usaram proteção, mas a mulher diz que nem pensou nisso. Patrício conta para sua irmã como foi estranhamente divertido o almoço em família. Diz que ficou surpreso com a atitude da mãe e que ela parecia outra mulher. Jana aproveita e conta o seu plano para o namorado se desculpar com a sogra. O jovem diz para ela aproveitar que Roselena está de bom humor. Em seguida, Patrício pergunta se a menina tem notícias do retorno do irmão. Ela então pergunta de onde ele voltaria. Patrício conta que Rodrigo foi até o povoado de Luciana. Melissa e Jana logo ficam animadas. Roselena diz que prometeu ao filho que não iria mais se meter em seus relacionamentos, mas deixando essa promessa de lado, a mulher continua tentando convencer o filho e começa a insinuar que Luciana é uma mulher da vida. Rodrigo não aguenta e conta que foi o primeiro homem na vida de Luciana. Luciana quer evitar falar da gravidez a todo custo, nem que para isso tenha que lixar seus vasos de cerâmica no meio da madrugada. Dona Paz diz que irá respeitar a vontade da filha, mas só tem uma coisinha de nada, que ela queria falar antes de ficar totalmente quieta. E diz que a moça tem muito o que pensar, e que ter um bebê é sempre uma bênção, e diz que era apenas isso. Luciana dá boa noite e sai de cara amarrada. A conversa entre mãe e filho fica cada vez mais estranha, e dessa vez Roselena pergunta o que ele quis dizer quando disse que foi o primeiro homem de Luciana. Rodrigo fica constrangido, mas diz que depois que se casaram no civil, é claro que eles passaram a noite juntos. A mulher faz cara de pasma, como se o filho tivesse cometido um crime, e ainda diz que para ela o casamento dele nunca existiu, pois não foi consagrado na igreja. Rodrigo demora, mas finalmente percebe que essa conversa nunca vai ter fim, e resolve ir ver seu irmão. E Roselena não se aguenta, e acaba quebrando um porta-retratos que tinha a foto dela e dos seus filhos, e depois volta para a escuridão. Aldo não se aguenta e vai visitar Vicky. O pai da garota pergunta quem é. O rapaz diz que estava de passagem e passou para ver como Dom Jerônimo estava. O homem pede para a filha passar um café, e o abusado ainda pede para que a moça traga alguns biscoitinhos também. Oscar chama a atenção de Constanza quando a mulher começa a falar dos problemas da irmã, e os dois concordam em esquecer dos problemas durante o encontro e fazem um brinde a isso.
Mas não demora e Oscar comenta que Maximino pediu ajuda com o caso de Roselena e diz que se o pai da criança denunciar a mulher, a coisa vai ficar feia. Maximino estava na biblioteca e Roselena caminhava igual barata tonta. Ele então pergunta o que a está perturbando, já que pelo jeito, Luciana não contou nada sobre Cláudio para Rodrigo, senão o rapaz já estaria maluco. Roselena diz que o filho foi pedir perdão a Luciana. A esposa pede para que Maximino não deixe que Rodrigo vá até o povoado. O homem lembra que os dois já se divorciaram e não acredita que Luciana irá aceitar Rodrigo novamente. Roselena então diz que Rodrigo dormiu com a moça, depois do casamento no civil. Maximino cai na gargalhada e diz que é totalmente natural. A mulher então diz que Luciana pode ter engravidado e dessa vez Maximino não ri. Enquanto isso, no povoado, Dona Paz e Madalena conversam sobre o possível bebê. Luciana ainda nem fez o teste, mas a avó coruja já pensa em como proteger a criança de Roselena. Rodrigo desabafa e disse que descobriu uma coisa em sua viagem. Descobriu que ainda ama Luciana e diz que errou em julgá-la, sem antes ouvi-la. O rapaz ainda conta que Luciana está muito magoada e se sente traída por ele, e que pediu para que ele sumisse de sua vida. Seus irmãos lamentam, mas são interrompidos por Roselena e Maximino. Patrício muda de assunto para disfarçar e conta que Jana está organizando o almoço para o dia seguinte. Roselena já logo tenta dar uma bronca na menina, mas Maximino diz que é uma ótima ideia e sugere que Rodrigo convide seus amigos e as namoradas também. Jana aproveita a deixa e pergunta para a mãe se Boris também pode se juntar a eles. A mulher, sem ter como dizer não, acaba concordando. Barreira conta animado para Cláudio que as investigações estão indo muito rápido e diz que as gravações de vídeo do dia que falsificaram sua assinatura já estão nos correios. Norma percebe que o homem está distraído e pergunta se está tudo bem. Barreira também comenta de suas ligações para Roselena, desde que ele voltou do povoado. Cláudio diz que não consegue parar de pensar em outra coisa e conta que sua filha não está morta e diz que Luciana é sua filha. Luciana não consegue dormir. Dona Paz pede para que ela não pense tanto nas coisas e confie em Deus. A moça está preocupada com a possibilidade de estar grávida. Rodrigo também está sem sono e relembra o último beijo de Luciana. Julieta fazia companhia para Clara e leva um copo de leite para a moça. Quando ela toma um gole, ela se sente mal e sai correndo para o banheiro e pergunta qual a marca de leite que Julieta comprou. Ela diz que é a mesma de sempre. Violeta já imagina e começa a fazer algumas contas na cabeça. Oscar leva Constanza até seu quarto e se despede da mulher, mas não antes de tentar entrar com ela. Mas ela é firme e pede para o galã ir com calma. Luciana sonha com sua gravidez, mas acha que estará sozinha. Enquanto isso, Rodrigo sofre, enquanto lembra da carta de despedida da moça, que dizia que apesar de Luciana amá-lo com todas suas forças, os dois estão em mundos opostos e jamais conseguiriam ficar juntos. Já era tarde e Aldo ainda estava na casa de Vicky, mas Dom Jerônimo diz que precisa dormir e se retira. Aldo finge que também está indo embora, mas surpreende a moça e dá um beijão na jovem, que fica até sem rumo. Não demora e Oscar bate a porta. O homem dá um cheiro em Constanza e a mulher fica doida e decide se entregar por completo a esse amor. Vicky pede para Aldo se retirar. Ele diz que vai, mas rouba outro beijo da moça e depois pergunta como está a relação dela com o seu tio. A moça diz que o homem a dispensou. Aldo fica todo animado. Ela então diz que não pretende trocar o tio por ele. O jovem então provoca e diz que ele não pretende parar de correr atrás dela. Melissa e Jana conversam antes de dormir. Jana diz que gosta de Boris, mas que ela não consegue pensar em casamento e fica assustada com o rapaz. Melissa confessa que está apaixonada e conta que é por Cláudio Linhares. Maximino agradece a esposa e diz que ele e o filho ficaram muito felizes com o almoço. O homem tenta se dar bem e pede para ficar abraçado com a esposa, mas Roselena dá um chega pra lá e diz para cada um ficar do seu lado da cama. Já na manhã seguinte, Procópio corre avisar Luciana que o Sr. Linhares ligou atrás dela. A moça então acompanha Procópio de volta à funerária. No apartamento de Clara, ela pergunta onde Julieta foi tão cedo.
Ela então diz que pode não ser nada e entrega um teste de gravidez. Clara acha graça, mas Violeta insiste para que ela faça o teste. Brígida só grita e dá ordens, e depois ainda diz que deveria receber um aumento, pois ela não para de trabalhar o dia todo. Patrício aproveita que está sozinho com Matilde e pede um favor, para que ela pergunte para sua irmã se tem novidades sobre Luciana, e como uma assombração, Roselena é invocada, e já diz que o nome de Luciana está proibido nesta casa. Patrício não deixa barato e diz que Luciana é e sempre será sua amiga. Roselena apela e diz que a moça é responsável por ela ter ficado doente, e então pergunta para o filho o que é mais importante para ele, a saúde da mãe ou Luciana. O jovem diz para a mãe que chantagem não funciona com ele, e ainda diz que ele não é idiota e que viu tudo o que ela fez e como machucou as pessoas só para conseguir o que queria. A hora do almoço já está chegando e os convidados começam a se reunir no jardim. Rodrigo elogia a irmã pela ideia e diz que ela já é uma especialista em eventos. O jovem também comenta que fazia muito tempo que eles não se reuniam dessa forma, e Patrícia alfineta, dizendo que só faltava a Luciana para a família estar completa. Luciana já estava na funerária e aguarda o telefonema. Linhares liga. A moça conta que ganhou o concurso de cerâmica e que já tem um grande pedido para entregar, mas que está com dificuldade de encontrar alguns pigmentos e pede para o homem procurar na capital. A moça deixa escapar que ela irá na clínica com sua mãe. O homem pergunta se ela está bem. Luciana então conta que existe a possibilidade dele virar vovô. Luciana tenta acalmar o homem e diz que não é nada, e fala que sua mãe achou que seus olhos estavam estranhos, e sabe como é no interior, né? E vão à clínica apenas para tirar a dúvida da mãe. Cláudio estimula a filha a fazer todos os exames e pede para ela avisar assim que receber os resultados. Constanza acorda com o beijo de Oscar. A mulher está radiante. O homem serve café da manhã na cama e não para de mimar sua amada. Clara finalmente faz o teste de gravidez e entrega para Julieta. Enquanto ri, diz que o teste deu negativo. Julieta diz que não devem perder a esperança. Fabian e Lorenzo chegam à mansão com os tacos e pedem para o porteiro avisar a Jana. Os rapazes ficam impressionados com o evento e elogiam o trabalho da moça. Rodrigo nomeia a irmã como a organizadora oficial de eventos familiares. Maximino pergunta pelas namoradas, mas Gabriel conta que elas só estão atrasadas mesmo. Roselena chega para o almoço, mas dessa vez é Boris quem intercepta ela e pede para conversarem primeiro. O porteiro avisa Brígida da chegada dos tacos. A doida resolve expulsar os rapazes. Por sorte, as meninas notam algo de estranho e vão atrás para ver. Boris consegue o perdão de Roselena para voltar a frequentar a casa. Brígida não perdoa e tenta colocar o irmão de Luciana para correr. O jovem diz que tem uma entrega para Jana e não vai sair dali até entregar os tacos. Jana aparece e salva o almoço. Enquanto isso, Boris já estava mordido de ciúmes. Brígida ainda reclama e diz que vai ficar de olho e fala que um ladrão vai ser sempre ladrão. Clara e Julieta já estavam prontas. Não demora, Valentina e Fernanda também chegam, mas a chefe manda elas irem na frente e diz que ela e Violeta irão mais tarde e diz que tem um presente para Roselena. Oscar vai buscar Constanza para retornarem. O galã diz que está apaixonado e tenta convencer a mulher a passar mais uma noite na pousada, mas Constanza o lembra que amanhã já é segunda-feira e eles precisam voltar ao trabalho. Os irmãos percebem que quem foi entregar os tacos era Lorenzo, o irmão de Luciana. Maximino recebe bem o rapaz, mas não demora para Lambisgoia aparecer e perguntar o que aquele tipo estava fazendo ali. Luciana conta que se estiver mesmo grávida, seu pai quer levar as três para a capital. Dona Paz diz que entende se a filha quiser ir, mas fala que ali é seu lugar. A jovem diz que planeja ficar também e reclama do cheiro forte do tomate e vai se sentar toda sem graça, enquanto as comadres conferem o tomate que estava normal. Estela, que já não tinha notícias de Luciana há algum tempo, liga para Cláudia
e pergunta pela moça. Ele conta que a filha está bem e que vai até a clínica para fazer o exame de gravidez. Stella quase tem um treco, mas fica feliz e diz que não vai tomar mais o tempo do advogado e desliga. Matilde, ao ouvir a irmã contar sobre a gravidez de Luciana, fica angustiada. Roselena tenta intimidar o rapaz, mas Jana explica que eles estão ali apenas para entregar os tacos. Maximino diz que não tem nada de errado e permite que os rapazes concluam seu trabalho. Boris vai atrás da namorada e tem mais uma crise de ciúmes. Rodrigo pergunta de Luciana para Lorenzo e pede para o rapaz também servir os tacos e oferece uma bela gorjeta. Mas Lorenzo se nega e diz que apenas está ali por causa de sua amiga Jana. Ele então só recebe o valor pelos tacos e vai embora com Fabiano. Matilde está desesperada com a gravidez de Luciana. Stella estranha a reação da irmã e pergunta por que ela está tão nervosa. A mulher diz que está feliz por Luciana, mas teme, pois Rodrigo não faz ideia e vai embora correndo. As mulheres brincavam com Mariana no parque, até que Flor aparece. E dessa vez, a maluca levou seus filhos para conhecerem a amante do pai. Enquanto isso, Marcelo estava tomando um puxão de orelha de seu chefe, já que ele pediu este caso e até agora não apresentou nada. O homem então revela que tem um cassino clandestino no fundo da boate, mas diz que desconfia de algo muito maior e pede para que o chefe não feche o lugar ainda. A maluca usa os filhos para pressionar Violeta e ainda acusa a moça de fazer a cabeça de Marcelo para que ele abandone sua família. Violeta nega e diz que o marido dela é quem não deixa ela em paz. Flor então vai embora brava e diz que jamais vai dar o divórcio. Para a tristeza de Rodrigo, Violeta e Clara chegam. Roselena logo vai recebê-las. Clara entrega o presente. Era um paninho que ela trouxe da Colômbia. Maximino pergunta se suas amigas não a avisaram do almoço. A falsa finge que não sabia de nada e diz que as amigas provavelmente não a chamaram para evitar algum tipo de climão. Julieta não perde tempo e se autoconvida, e Clara vai cumprimentar Patrício, mas não para de passar a mão em Rodrigo. O rapaz fica até sem graça. Paz está animada e diz que não vê a hora de terminar a mudança e conta para a comadre que hoje mesmo já irão terminar de levar as coisas. Madalena fica triste, mas Paz lembra a comadre que ela sempre será bem-vinda para morar com elas. Rodrigo, já irritado, se retira da mesa. Enquanto isso, Matilde chega e Roselena diz que permitiu que ela saísse por 2 horas e não o dia todo. Matilde, nervosa, explica que como sua irmã não teve notícias de Luciana, elas ligaram para Cláudio Linhares e ele revelou que Luciana está esperando um bebê. A mulher quase tem um piripaque e pergunta se a empregada tem certeza disso. Matilde diz que sim, que foi a própria Luciana quem contou para Linhares. Roselena agarra Matilde pelo braço e a proíbe de dizer qualquer palavra sobre isso. Patrício observava a mãe lá do fundo e vai perguntar o que está acontecendo, e pergunta por que ela ficou tão irritada, que até agarrou o braço da mulher. Clara consegue 1 minuto com Rodrigo. O rapaz pergunta por que ela retornou ao país, ao invés de ficar na Colômbia. A mulher se faz de coitada e pergunta se Rodrigo já amou ela alguma vez. O rapaz diz que sim, mas conta que depois ele se apaixonou por Luciana. A mulher ri quando ouve o nome da moça. Rodrigo então diz que elas se garantiram de acabar com o novo amor do rapaz. Clara tira o dela da reta e diz que foi tudo plano de sua mãe com Roselena. A mulher mente e diz que só está brava por causa da demora de Matilde. Patrício não acredita e Roselena diz para o filho parar de ficar questionando ela e sai irritada. O jovem então pergunta para Matilde se ela vai falar a verdade ou não. A empregada, sem querer causar mais problemas, pede para que ele não faça mais perguntas e sai de fininho atrás da patroa. O pequeno Arich vai ajudar Luciana com a mudança e fica animado que agora ele vai poder visitá-las na antiga casa de Dona Paz. A coitada da Madalena, que não parece muito feliz em ficar sozinha. Os jovens já estavam até tristes de tanto comer. Lola dá um fora e diz que o que a amiga queria mesmo é que Lorenzo estivesse ali, mas ela logo vê a cara de Boris e tenta corrigir, dizendo que é por causa dos tacos. Boris dá um piti e diz que é melhor ser verdade e fala que ele notou que ela pegou na mão de Lorenzo quando eles entraram na mansão, e de repente todos começam a dar palpite na vida da menina. Roselena insiste e pede para que Matilde fique de bico calado. Julieta aproveita
e tenta ver se a mulher tem alguma fofoca nova. Roselena diz que está nervosa por causa que Luciano e Cláudio já sabem da verdade. Julieta fala que é óbvio, já que o homem foi visitá-la. Roselena então diz que teme se Luciana retornar, com o sobrenome Linhares. A briga em público continua. Jana perde a paciência e pede para todos deixarem os dois a sós. A menina então conta que sua família já fez muito mal a Luciana e agora ele quer que ela trate Lorenzo mal sem nenhum motivo. O jovem acaba desistindo de reclamar e se conforma. Roselena tem esperanças que Luciana nem tenha vontade de retornar, mas Julieta teme que Linhares possa convencê-la e diz que Roselena estaria perdida. Ela então faz questão de lembrar que são cúmplices em tudo e que ela e Clara também estão no mesmo bar. Julieta acredita que a melhor solução seja fazer Rodrigo se casar com Clara o mais rápido possível. A mulher também conta que Clara estava enjoada e fez um teste de gravidez, mas deu negativo. Rodrigo desabafa e diz que não tem sido fácil. Clara busca uma conexão entre os dois e diz que uma relação amorosa entre eles agora não funcionaria e conta que eles se divertiam muito antes e pede para que Rodrigo e ela tentem ser amigos novamente. Luciana está muito feliz por voltar à sua antiga casa e diz que por fim sente sua alma retornar a seu corpo. A moça lembra de suas boas memórias com seu pai Galdino. E paz, diz a garota, que onde quer que Galdino esteja, ele está feliz em ver que elas retornaram. Após o almoço, Jana é elogiada por todos novamente. Roselena comenta que teria proibido a garota, se soubesse quem iria trazer os tacos. Mas Rodrigo a interrompe e diz que foi uma ótima ideia. Nesse meio tempo, Oscar chega com Constanza, que se espanta com todos reunidos, e logo seus filhos a chamam para se juntar à mesa, e todos se divertem. Luciana segue arrumando a mudança, mas o boato correu o povoado, e Procópio aparece para oferecer ajuda. Em seguida, Dona Lúcia, mas coitada, a mulher já chegou cansada, mas ainda assim tem boa intenção. Procópio avisa Luciana que precisarão de novos pregos. A moça pede para o pequeno Arite pegar o dinheiro em sua carteira, mas o menino fica interessado mesmo na foto de Rodrigo que ele encontrou. Luciana fica constrangida e pega a foto do garoto. A moça fica admirada e sente falta do seu ex-marido. Rodrigo conta para seus amigos que foi até o povoado de Luciana, pediu desculpas e tentou trazer a moça de volta, mas que ela já estava decidida e estava de caso com Linhares e diz que quer tirá-la de sua vida. Seu amigo então sugere por que ele não ficar com a Clara e diz que isso ajudaria Rodrigo a esquecer a ex mais rápido. No cortiço, Violeta conta como Flor abordou ela no parque e não entende como crianças tão fofas podem ter uma bruxa como mãe. Ela então conta as barbaridades que a mulher disse na frente das crianças. Ofélia acredita que talvez Marcelo esteja sendo sincero e que realmente queira se separar da maluca, mas Violeta já está cansada de tudo isso e ainda mais agora que conheceu seus filhos. Ela não quer mais saber do homem. No povoado, Dona Lúcia continua ajudando na mudança, com seu apoio moral, e Luciana chora, enquanto pensa em Rodrigo. Constanza conta para sua irmã como a viagem foi divertida. Roselena logo a interrompe e volta a dizer que é contra esta relação. Maximino chega e elogia o sucesso do almoço e diz que todos estão muito felizes. Constanza então aconselha o casal a aproveitar o momento e conversarem com seus filhos e finalmente dizer a verdade, ao invés de esperar que eles descubram pela boca de Cláudio Linhares. A gordinha vai tirar satisfação com Dom Aquiles e diz que ele fala tanto de sua pombinha, mas que deixou sua casa abandonada e que está caindo aos pedaços. O homem resmunga e diz que ofereceu ajuda, mas não vai implorar. A mulher ainda diz que quando ele morrer, o dinheiro não vai servir mais para nada e vai embora. Estela ainda conta que Matilde esteve ali mais cedo e falaram com Cláudio Linhares, e o homem deixou elas de boca aberta com a novidade e diz que Luciana está esperando um bebê. Cansadas com a mudança, Dona Paz reclama de dores nas costas e se assustam quando quase derrubam a porta. Era Dom Aquiles. O velho insiste que prometeu ao advogado que cuidaria delas e o mínimo que ele poderia fazer era dar um jeito na casa. E fala que a partir de amanhã, o rapaz ali irá fazer tudo o que elas pedirem, e se retira. Luciana não quer a ajuda do homem, mas Madalena e Dona Paz acham que ele deve isso a elas.
e afinal estão sem dinheiro também. A moça concorda, mas diz que não quer que o velho coloque os pés na casa. Na mansão, Maximino agradece a filha novamente pelo almoço e pede para ela repetir mais vezes. A menina diz que notou sua mãe triste. Maximino a lembra que a mulher não está bem de saúde, e isso interfere bastante em seu humor, e se despede da filha. Já em seu quarto, Maximino pergunta por que a esposa está tão inquieta. Roselena revela que Matilde lhe deu a pior notícia possível e conta que Luciana está embuchada. Maximino até fica feliz por um segundo, ao pensar que vai ganhar o neto, mas Roselena dá um jeito de fazer a cabeça do marido e diz que sempre encheram o saco dela para não se meter na vida dos outros. E agora pede ao marido que deixe o filho descobrir sozinho e ainda alerta o homem que se Luciana não procurar Rodrigo é porque o filho deve ser de outro homem. Luciana mais uma vez fica sem graça quando é pega dizendo que estava com desejo de comer um docinho. As comadres ficam só de olho e Madalena vai até sua casa buscar as coisas para preparar o café da manhã. Dona Paz conversa com sua filha. A moça, ainda sem graça, tenta disfarçar falando da reforma da casa, mas sua mãe diz que precisam conversar logo com Lorenzo. Apesar de ser uma pancada para o rapaz, ele precisa saber que ela não é sua irmã biológica e que Luciana também pode estar esperando por um bebê. Dom Aquiles avisa seu funcionário que amanhã ele irá pintar a casa de Dona Paz. Nesse meio tempo, chega Procópio. O velho diz que precisa de um favor e conta que desconfia do marido de Luciana, dizendo que o homem é rico, veio até o povoado e nem ajudou a moça com nada, e pede para Procópio investigar. O magricelo diz que fará este favor de graça, de empresário para empresário, e quase mata o velho de tanto rir. Clara e Julieta agora podem sofrer juntas, uma por causa de Rodrigo e Julieta por causa de Oscar. Enquanto isso, Oscar liga para Constanza e convence a mulher a tomar um café da manhã com ele bem cedinho, antes de irem trabalhar. Dona Madalena retorna e traz uma cesta de café da manhã completo e diz que Luciana tem que se alimentar por 2. A moça pede calma e diz que ainda não tem certeza, mas Paz garante que a filha está grávida. A moça está nervosa e diz que amanhã é sua consulta e gostaria que Rodrigo estivesse com ela, e relembra do dia do riacho, em que ela e Rodrigo combinavam em ter um monte de filhos. Dona Paz acalma a jovem e diz que tudo será como tem que ser. As comadres se enchem de amor para dizer que o bebê terá 2 avós e um avô e que o amor jamais faltará para ele. Luciana fica apreensiva e diz que o neto vai ter o sangue de Maximino Torreslanda, o pior inimigo de seu avô. Já era tarde, mas Cláudio ainda estava trabalhando e encontra o porta-retrato de Aurora e conversa com a falecida. Diz que se sente abençoado em ter encontrado Luciana e que agora eles serão avós. Jana insiste para a prima não ir embora, mas Melissa diz que precisa estudar. A moça então puxa assunto e pergunta como ela se apaixonou por um homem bem mais velho que ela, mas Melissa fica de contar tudo outro dia e se despede. Em seguida, recebe uma mensagem do namorado. Rodrigo conta que ficou feliz com a presença de Lorenzo na mansão, mas apesar de tentar, não conseguiu fazer com que o rapaz ficasse. Patrício diz que talvez foi melhor assim, senão a mãe dele surtaria ainda mais. O jovem então pergunta o que Rodrigo conversou com Clara. O irmão acredita que a mulher está diferente e diz que ela pareceu sincera. Patrício então alerta Rodrigo e diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Melissa chega para se despedir e diz que espera ver os rapazes no dia da apresentação de sua tese, mas Rodrigo não gosta, quando a garota conta que Cláudio Linhares estará presente. Aldo perturbava sua mãe e conta que irá pedir ajuda do tio Maximino para comprar um carro novo, e se gaba, dizendo que o homem já não consegue fazer nada sem ele. O jovem vai embora, mas sem antes dar um susto na irmã, que chegava para se despedir. Já na manhã seguinte, Luciana está ansiosa e quer chegar mais cedo na clínica. Madalena chega a tempo e partem todas juntas. Mariana e Ofélia se abraçam e ficam felizes por estarem juntas, e a mãe pode levar a filha para a escola, igual aos velhos tempos. Fabiana e Lorenzo vão até a casa de Dona Estela e contam para a mulher o sufoco que foi na mansão.
Lorenzo tenta disfarçar, mas Fabiano entrega o amigo e diz que ele tá dando asa pra Jana, a irmã de Rodrigo. O jovem fica sem graça e nega, e pergunta se a senhora tem alguma novidade. A mulher então conta que conversou com Linhares mais cedo. Acho que já entenderam o que ela vai dizer, né? E Lorenzo fica de cara com a notícia. Impaciente, Luciana aguarda o resultado do exame. De longe, Dona Paz e Madalena apenas olham a garota. A médica então chama pelo nome de Luciana e entrega o resultado, e parabeniza a moça, dizendo que ela vai ser mamãe. Luciana fica sem palavras, mas logo a ficha cai, e ela se emociona ao dar conta que trará uma nova vida ao mundo, e as três se abraçam. Marcos e Gabriel vão avisar Rodrigo, que já estão com o balanço financeiro e jurídico que Maximino pediu. Rodrigo liga para o pai e marca uma reunião urgente. Luciana liga para Cláudio e conta que o resultado deu positivo. Cláudio fica sem palavras, mas diz que é uma boa notícia. Após desligar, o homem jura que agora mais do que nunca irá protegê-la de qualquer um que tente fazer mal à sua filha. Antes de saírem para vender os tacos, Estela dá sua bênção e, arrependida, a mulher pede para que eles não digam nada sobre a gravidez e assume que ela deveria ter deixado Luciana contar. Lola acusa Jana de dar razões para Boris ficar com ciúmes e diz que a moça troca olhares com Lorenzo. Jana nega, mas a amiga diz que só ela que não vê. De volta em casa, Luciana está pensativa e diz que foi difícil dar a notícia ao seu pai. Madalena diz que vai ao mercado, mas que retorna mais tarde para ajudar na reforma. Dona Paz chama a filha para o quarto e diz que tem uma coisa que agora pertence a ela. A mulher desempacota algumas coisas e encontra uma caixa menor, que entrega para a filha. Luciana abre e fica sem palavras ao ver suas roupinhas de bebê. Gabriel e Marcos contam que verificaram todos os documentos e que não acharam nada de irregular com a empresa. Maximino se acalma, mas diz que precisam estar alertos aos movimentos de Cláudio. Oscar conta que os vídeos que Maximino pediu já estão chegando, e Rodrigo diz que irá até a filial do Canadá, verificar se está tudo em ordem, e diz que fora o trabalho, não tem nada que o prenda no México. Dona Paz revela que essas roupas estavam com ela, o dia em que ela recebeu a filha de Roselena, e conta que Aurora é quem comprou estas roupinhas para ela. Luciana se emociona com a única memória de sua mãe biológica. Luciana pergunta se a Aurora era tão bonita quanto a foto que ela viu. Dona Paz diz que ela era muito mais e descreve a mulher e diz que se parece muito com a filha, e as duas se abraçam com carinho. Cláudio compartilha a novidade com Norma e diz que em breve retornará ao povoado, mas o homem conta que está com uma sensação estranha e diz que o neto será um Torreslanda. A moça pergunta o que assusta o homem. Ele então diz que Roselena é uma doida, desalmada, capaz de fazer tudo, mas ele garante que vai proteger a filha e que cedo ou tarde o casal maligno vai pagar por seus crimes. Luciana se emociona ao perceber que o filho que está esperando é fruto de um grande amor e diz que este é o presente mais lindo que Rodrigo já lhe deu, e jura que vai dedicar todos os seus dias a amar e proteger este presente de Deus. Enquanto isso, Maximino diz que fará todos os preparativos para a viagem do filho. Patrício questiona se o irmão tem certeza disto, e Clara envia uma mensagem, pedindo para que o galã ligue para ela. Paz e Madalena ficam felizes com a cara nova da casa. Luciana viajava na maionese, mas lembra a mãe que precisam ir até a vendinha da Dona Berta para comprar os materiais e começar a produzir as peças de cerâmica. Aldo bisbilhota os arquivos da empresa e fica impressionado com quanto o tio ganha, mas o telefone toca e dizem que precisam de alguém para resolver um problema. O jovem sai resmungando, mas vai ver o que houve. Matilde pergunta onde Roselena está indo. A mulher conta que vai falar com o padre Honesto e pede para a empregada manter o bico fechado, e revela que sabe que Brígida corre para contar tudo o que houve para Julieta e Clara. Aldo vai então ver qual era o problema. O chefe de cozinha explica que precisa de mais funcionários e que o setor está desfalcado. O jovem se gaba de seu cargo, de gerente de serviços gerais corporativos, e diz que vai resolver. Estava tudo indo bem no negócio de Lorenzo e Fabiano, até Boris aparecer.
e dizer que quer deixar uma coisa bem claro, e fala que Jana é sua namorada. Lorenzo queria brigar com o rapaz, mas Fabiano convence o primo a deixar pra lá. Aldo tenta pedir ajuda a Oscar e diz que não faz ideia do que fazer. O homem pede para que o rapaz resolva e pede para que ele também arrume sua gravata e sai, deixando o Aldo mais confuso do que antes. Patrício vê a situação e ri, mas se propõe a ajudar o primo. Rodrigo liga para Clara. A mulher diz que precisa de um favor como amiga e pede para o rapaz acompanhá-la em uma estreia. Diz que vai ser um evento chato do trabalho e ela não quer ir sozinha. Rodrigo cai no papo da mulher e aceita o convite. Roselena conta ao padre que não consegue se sentir em paz, mesmo depois de ter confessado tudo a Cláudio. O padre diz que ela deveria se sentir muito grata por Deus ter colocado um Cláudio tão piedoso em seu caminho. A mulher então revela sua ira e diz que como pode agradecer a Deus quando Luciana está prenha. O padre se assusta com a notícia. A mulher ainda diz que não pretende contar ao filho, com medo dele cair nos braços de Luciana novamente. O padre a questiona, mas Roselena se recusa a aceitar o neto e diz que Luciana é uma qualquer e o filho poderia ser de qualquer um. Luciana liga para a dona Estela e pergunta por seu irmão, mas Lorenzo estava trabalhando. A senhora então conta que já soube das novidades, que Cláudio conversou com ela e disse que a moça estava grávida. Luciana fica desesperada e pede para Matilde não contar a seu irmão e pedir para que ele ligue o mais rápido possível para elas. Mal sabe Luciana que apenas Rodrigo ainda não sabe da sua gravidez, né, Matilde? Padre Honesto diz que Roselena está cometendo os mesmos erros do passado, mas ela insiste e diz que está apenas protegendo seu filho. O padre não acredita que ela possa ser tão mesquinha e nega a felicidade do próprio filho. Aldo tem então a brilhante ideia de ajudar ele mesmo na cozinha. O jovem ainda afirma que não lavar as mãos dá um saborzinho especial na comida. Aldo estava tão atrapalhado que até Patrício quase sai do personagem. Maximino pergunta para o filho por que ele quer ir ao Canadá, sendo que poderiam mandar qualquer um dos rapazes. O homem pergunta se ele está fugindo de Luciana. Rodrigo assume que tomou algumas atitudes erradas, mas se exalta e diz que o que ele não pode perdoar é a relação de Luciana com Cláudio Linhares. Norma incentiva Cláudio para que traga Luciana para a capital. O advogado diz que já a convidou, mas não quer pressioná-la. A mulher pergunta se Rodrigo já sabe que vai ser papai. Cláudio diz que provavelmente Luciana ainda não contou e diz que ele também não vai contar. Aldo agora se aventura tentando servir os funcionários, mas o jovem tira o prato de um, dá para outro, faz o que ele quer e fica surpreso ao ver Dom Jerônimo e Vicky. Mas não demora e Maximino aparece procurando por Patrício e fica aquele climão. Oscar orienta Rodrigo nas atividades que ele precisa cumprir antes de sua viagem, mas debocha quando percebe que o rapaz tem ciúmes de Cláudio Linhares. Rodrigo se altera e começa a acusar o advogado, mas Oscar ri e diz que o senhor tem idade para ser pai da moça. Maximino então chama o filho para almoçar com ele e Roselena. Aldo tenta mostrar trabalho. Dom Jerônimo pede para marcar uma conversa com Maximino e diz que precisa conversar sobre o Aldo. As comadres ficam admiradas com a nova aparência da casa e até recompensam os rapazes com uma maçã. Procópio chega e diz que conversou com Dom Serápio, que ele pediu para que ele garantisse que não faltasse nada para elas. Procópio então joga um verde e pergunta para Luciana se estão preparando a casa para o retorno do marido dela, e fuzilam o coitado com os olhares. Dom Jerônimo acredita que Vicky e Aldo queiram se casar, e como ele não quer ter problemas de perder o emprego novamente, quer saber a opinião do patrão. Patrício se intromete e diz que não tem problema, já que Vicky não é funcionária da empresa, e afinal, os dois são solteiros. Maximino disfarça, mas ameaça o casal apenas com seu olhar. Luciana se entristece, ao pensar que logo, todos do povoado saberão que ela será mãe solteira, mas Dona Madalena diz que a moça deveria ter orgulho. Clara mentiu para Rodrigo, e agora precisa dos convites para a estreia. A moça apela e recorre a uma amiga, e diz que precisa de um favorzinho. Patrício não tem papas na língua, e é direto com o pai.
e diz que pela cena presume que ele terminou com a garota e agradece em nome da família, principalmente Roselena. O homem não diz nada. Vicky teme que Maximino fará algum mal ao casal. Aldo está tranquilo e diz que agora que Patrícia é testemunha, o tio não terá coragem de fazer nada. A moça diz que ele não tem amor à vida e sai irritada com a tranquilidade do jovem. Jana e Boris têm mais uma DR e o jovem conta que deixou as coisas bem claras com Lorenzo. Lorenzo está ansioso para falar com a irmã. Uma das moças ouve ele falando sobre ter filhos e diz que ela também gosta de bebês e pergunta se o jovem não quer fazer um também. O rapaz fica sem graça, mas Fabiano racha o bico. Cláudio diz que precisa voltar para o povoado para ver se Luciana precisa de algo. Barreira conta que as gravações do banco alemão finalmente chegaram. Cláudio acredita que vai descobrir quem falsificou a sua assinatura. Oscar critica a decisão de Rodrigo de ir para o Canadá e diz que isso parece mais uma viagem pessoal do que a negócios. Maximino concorda, mas diz que o rapaz precisa de um tempo. Oscar então conta do absurdo que ouviu mais cedo e diz que Rodrigo realmente acredita que Linhares tem algum relacionamento com Luciana e repete que o senhor poderia ser pai da moça. Maximino diz que não poderia, mas que ele é sim pai da moça. Ele então conta toda a verdade para o amigo, que entende o real motivo do conflito entre os dois. Oscar aconselha o homem a dizer toda a verdade para Rodrigo, antes que ele descubra de outra maneira. Maximino então diz que não, e que está em uma encruzilhada, entre a felicidade do filho e a estabilidade da família. O telefone de Oscar toca, era seu contato, informando que Linhares já recebeu as fitas. Maximino diz que quer ver as imagens imediatamente. Lorenzo consegue falar com sua irmã e conta que já sabia de sua gravidez. O jovem fica feliz, mas pergunta como Luciana está se sentindo. A moça diz que está bem, mas assusta ainda mais o irmão, quando pede para que ele vá até o povoado e diz que Dona Paz e ela precisam conversar com ele pessoalmente. Enquanto isso, Barreira termina de preparar o computador para que possam assistir ao vídeo. Maximino e Oscar também estão ansiosos para descobrir o que verão nas imagens. Do outro lado da cidade, Clara e Rodrigo brindam pela nova fase de sua amizade, mas Clara, ao sentir o cheiro do aperitivo, fica enjoada novamente. Rodrigo não diz nada, mas pela cara já sabemos, e assim termina o capítulo.